1965, os Beatles passam por uma transformação. Sabe qual é? Eles estavam fumando maconha. Tá, essa música não é sobre isso, mas ela tem a ver, porque eles começam a abrir as portas da percepção e refletir mais sobre as coisas que estão colocando no papel, o sentido das letras. E aqueles dias estavam sendo bem puxados. Era perseguição de fãs e jornalistas, compromisso que não acabavam mais para os discos, para o cinema. Falando em cinema, coube ao John conceber a canção título do segundo filme dos Beatles. Ele estava se alimentando mal e de saco cheio do que estava acontecendo. Assim, faz um pedido de ajuda. Mas o mais curioso dessa história é que ele não se deu conta disso quando escreveu a letra. E sabe do que mais? Essa é uma das letras que ele considerava mais verdadeiras, autênticas, autobiográficas. E essa é a história de Help. You know I need someone. Esse vídeo é histórico porque traz uma grande novidade para o canal em 2024, vídeos de bandas internacionais. Mas o foco continua sendo no conteúdo que vocês estão acostumados, os artistas nacionais. Por aqui o trabalho só aumenta e férias que é bom nada. Aliás, você que já voltou de férias ou que tá para voltar, não ia ser legal ter uma roupa que você pudesse usar o ano todo no trabalho, de segunda a sexta, sem precisar passar e sem precisar se preocupar se ela tá cheirando mal? Melhor, sem que ninguém fique reparando e comentando que a sua roupa tá velha e desbotada, pois essa aqui é anti-odor, não desbota e desamassa sozinha no corpo. A Tech T-shirt da Insider. Sensacional para ter como uniforme de trabalho, porque ela vai da máquina pro corpo. E olha, é claro que isso vai depender de cada um, mas eu nem precisei jogar ela na máquina depois de cada uso. Inclusive saindo na rua debaixo de sol, mesmo ela sendo preta. Você precisa, no mínimo, experimentar. Eu uso a P, mas eles têm do PP ao XXGG e tem mais de 10 cores. Eu já tenho algumas. Anota o cupom JULIO12, vai lá na descrição e clica no link para a página da Insider. Só com ele você ganha 12% de desconto em todo o site. E faz de 2024 um ano mais confortável no seu trampo, além de passar uma imagem bem melhor e mais moderna. Help significa ajuda em português e é grafada com uma exclamação. Ela foi a faixa número 1 do disco de mesmo nome, lançado em 1965, mas tem um detalhe importante quando se fala de Beatles. A discografia não era uniforme dos dois lados do Atlântico. Mudavam os nomes, mudavam as faixas, mas usando como referência a discografia britânica, Help foi o quinto disco de estúdio. E esse disco também foi a trilha sonora do filme de mesmo nome. Já já eu falo sobre o filme, porque para entender a letra e a canção Help, a gente precisa entender o que estava acontecendo com os Beatles naquele começo de 65. Só resumindo, eles tinham começado a se formar no fim dos anos 50 em Liverpool, fizeram sucesso no Cavern Club, ainda usando jeans e costeletas, foram descobertos por Brian Epstein, tornaram-se músicos requintados e elegantes, lançaram o primeiro single em 62, a popularidade cresce em 63 na Europa, em 64 eles conquistam a América, e nesse mesmo ano lançam o primeiro filme, A Hard Day's Night, que também foi acompanhado de um disco que era a sua trilha sonora. Mas em 65 os Beatles estavam mudando. Aquela postura de músicos pop, otimistas e despreocupados começa a dar lugar a questionamentos sobre o apetite do mercado, o apetite dos fãs e qual era a mensagem que eles estavam levando. Foi aí que entrou o Bob Dylan em agosto de 64, naquele encontro que aconteceu num hotel de Nova York, quando ele apresenta a Cannabis, a Paul, John, Ringo e George. E mais do que isso, o Dylan chamou a atenção deles para a questão das letras. Olha essa declaração do John. Eu não estava muito ligado nas letras naquela época, não pensava que elas fossem importantes. Dylan costumava dizer, preste atenção nas letras, cara. E eu dizia, eu não presto atenção nas palavras. Essa declaração está nesse livro aqui, que é Rock and Roll, uma história social, do autor Paul Friedlander, que cobre várias décadas de rock e tem link na descrição para adquirir. Aliás, daqui a pouquinho eu vou traduzir a letra também. Então, Help, assim como outras canções desse disco, é um reflexo dessa tomada de consciência, não só do John, mas da banda como um todo. E uma coisa que estava incomodando era que aquela Beatlemania estava passando dos limites. É o que o Lennon contou numa entrevista a Playboy, concedida em setembro, mas lançada em dezembro de 80. Inclusive aqui no Brasil, que é de onde eu vou reproduzir. Quando o Help surgiu, em 65, eu estava realmente pedindo socorro. Muita gente pensa que é só um rock pauleira. Eu não cheguei a perceber na época. Escrevi a música porque tinha assumido compromisso com o filme.
Mais tarde é que senti que estava, de fato, pedindo ajuda. Veja o filme. Ele, eu, está gordo, muito inseguro, completamente perdido. Hoje em dia, sinto-me muito mais positivo. Aí o entrevistador perguntou, tá, mas por que esse desespero em Help? O fenômeno Beatles estava passando dos limites de nossa compreensão. Fumávamos maconha como café da manhã. A gente se enchia de fumo e era impossível alguém entrar em contato com a gente, pois era o tempo todo aquela história de olhos esgazeados, sorrisos bestificados. Só que o que saiu na Playboy corta algumas palavras que ele falou. Agora a gente vai ouvir o áudio original em que ele cita alguns detalhes importantes. I was grossly overweight and needed help, and only one critic reviewer ever spotted it. John is crying out for help, and I didn't realize that I was crying for help. It was like the Fat Elvis period. You see the movie, he's very fat, very insecure and completely lost of self. Então ele só se deu conta do caráter autobiográfico dessa letra quando leu uma crítica publicada no New York Post. Ele também citou o Fat Elvis, o Elvis gordo, uma referência aos últimos meses do cantor, entre 76 e 77, quando ele tomava muitos remédios, estava muito acima do peso. Se até então John Lennon tinha uma casca protetora, assim, em torno dos sentimentos em relação aos Beatles, na letra de Help, essa casca começa a se quebrar. Olha agora o que é que ele declarou a Rolling Stone em 70. As poucas canções verdadeiras que eu fiz foram como Help e Strawberry Fields. São as que eu considero minhas melhores músicas, aquelas que eu realmente fiz de uma experiência pessoal e não me projetando numa situação e escrevendo uma historinha sobre isso. The only true songs I ever wrote were like Help and Strawberry Fields, you know. They were the ones that I really wrote from experience and not projecting myself into a situation and writing a nice story about it. Mas e quando que Help foi escrita? Um depoimento bem legal sobre isso foi dado por Stanley, primo do John. Ele contou que lá em 65 estava passando uns dias na casa do Lennon, que ficava em Weybridge, uma cidade a sudoeste de Londres, e foi bem quando as filmagens de Help acabaram. Ele, o John, veio do estúdio uma noite e disse: meu Deus, eles mudaram o título do filme, agora vai se chamar Help. Então tive que escrever uma nova música com o título Help. Ele já tinha uma demo e colocou no gramofone. O que você acha? Perguntou ao primo. Puxa, é ótimo. O John concebe a música no sentido de que ele tem a ideia inicial, a fagulha, mas o Paul McCartney também tem participação. Ele contou que depois dessa criação, talvez no dia seguinte, foi até a casa do John e ajudou ele a concluir a canção, tipo, de uma vez, e disse que se o Lennon tentasse fazer sozinho, poderia levar até algumas semanas. John foi para casa, pensou e fez a base. Sentamos na casa dele e escrevemos. Ele não tinha tudo aquilo. Eu o acreditaria pela inspiração original, 70-30. 70 para ele, 30 para mim, tá querendo dizer. Minha principal contribuição é na contramelodia, que é a melodia das vozes de apoio, né? Porque canta o John e depois canta o Paul e o George também. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Ah, e tem mais. Assim que finalizaram, eles mostraram em primeira mão a música para Cynthia, primeira mulher de John, e também para a jornalista Maureen Cleave. Aliás, foi essa jornalista que tinha questionado John de por que ele usava muitas palavras com só uma sílaba nas letras, e em Help ele tentou enfrentar isso colocando palavras de 2 e 3 sílabas e mostrou todo feliz pra ela, mas ela não ficou muito impressionada. Então tá, e aquela questão do título do filme? Cara, essa foi uma novela que levou, sei lá, algumas semanas e foi ser resolvida só em abril de 65. Foram várias sugestões e o filme quase saiu com o nome de Eight Arms to Hold You, 8 braços para te segurar. Essa foi uma sugestão do Ringo. Só que aí o Paul e o John não conseguiram fazer uma música que eles considerassem boa com este título. Até que um dia numa reunião, eles, galera, vamos ter que tirar o nome daqui. O filme já estava quase saindo. Numa dessas entrevistas, o Paul disse que ele não lembra quem que deu a ideia de Help, se foi o John ou se foi o diretor Richard Lester. Mas o fato é que ela saiu. E ele contou, acho que o título foi por desespero. Não fica claro nessa declaração se é o desespero pelo qual eles estavam passando ou o desespero do precisamos achar um título logo. E ele também conta que na época não percebeu que era um pedido de socorro do amigo. E qual que é a história desse filme? Tem uma tribo que quer executar uma mulher, mas ela tinha que estar com um anel. Puxa, a gente tem que achar esse anel. Onde é que está o anel? E ele estava no dedo do Ringo Starr. E aí uma grande perseguição aos Beatles, porque eles querem pegar esse anel, que era o anel do sacrifício. Vamos dar uma olhada na tradução da letra? Ajuda, preciso de alguém. Ajuda, não é qualquer um. Ajuda, você sabe que eu preciso de alguém. Ajuda. Quando eu era mais jovem, muito mais jovem
jovem do que hoje, eu nunca precisei da ajuda de ninguém, de nenhum jeito. Mas agora, esses dias se foram, eu não estou tão seguro. Agora eu acho que eu mudei de ideia e abri as portas. Ajude-me se você puder, estou me sentindo para baixo. Agradeço você por estar por perto. Me ajude a colocar meus pés de volta no chão. Por favor, me ajude. Isso é o refrão. Agora vai pro verso 2. E agora minha vida mudou de tantas maneiras, minha independência parece desaparecer na névoa. Mas de vez em quando eu me sinto tão inseguro, eu sei que eu preciso de você como nunca antes. Há pelo menos duas possíveis referências às drogas nessa letra. O mudei de ideia e abri as portas, por causa do livro As Portas da Percepção, do Aldous Huxley, e também a independência desaparecendo na névoa, a névoa da cannabis. Agora a gente fala da gravação de Help. Foram 12 tomadas, 12 tentativas de fazer a gravação, que duraram 4 horas, e foi na noite do dia 13 de abril de 65, uma terça-feira. Eles usaram um equipamento de 4 canais, essa informação é importante. Cada canal é um espaço para você fazer uma gravação, depois você pega os 4 e faz a mixagem de onde vão sair 2 canais. Se for uma música estéreo, direita e esquerda, como em cada fone, ou se for mono, um canal apenas, e aí você escuta a mesma coisa nos 2 ouvidos. Guarda essa informação. As primeiras 8 tomadas foram focadas em acertar o instrumental, todo mundo tocava os instrumentos junto. Paul no baixo, Ringo na bateria, o John tocando um violão de 12 cordas e o George a guitarra. Só que ele estava tendo dificuldade para tocar e cantar ao mesmo tempo um trechinho que é assim, ó, que entra bem antes de cada verso. Se você prestar atenção, fica bem do lado direito. Então lá no take 4, eles decidiram fazer um overdub, ou seja, o George inseriu essa guitarra depois na gravação que já tinha sido feita. E tem mais um detalhe curioso, esse pedacinho de guitarra é tocado num trecho em que todos os instrumentos saem. O George ficou sem uma referência rítmica, por isso o John bate no violão dele, para marcar o tempo da música e o George não se perder. Na sequência eles gravaram as vozes, John faz a principal, Paul e George, aquela contramelodia, né, aquela voz de apoio, e o Ringo tá junto deles tocando uma panderola que aparece no refrão. Aliás, essa música tem uma característica bem interessante que é ser cantada quase o tempo todo. Tenta achar um ponto dela em que ninguém tá cantando, são apenas poucos segundos. Tá, mas aí o que aconteceu antes do George colocar a guitarra é que todos os 4 canais estavam ocupados com a gravação do instrumental e das vozes. Foi aí que entrou a técnica da redução. O que eles fizeram? Passaram os 2 canais das vozes para uma outra fita e transformaram isso em um canal apenas. Assim, liberaram espaço para que o George gravasse a guitarra dele. Parece uma coisa bem simples, né? Só que quando você vai passando de uma fita para outra, tem uma perda de qualidade. Então, isso é uma coisa que os artistas evitavam de fazer. Eles ainda voltaram ao estúdio e regravaram as vozes para fazer a versão que entrou no filme, Help, e que também foi a versão mono, porque essa também era uma característica daquela época. Tinha 2 lançamentos, a versão estéreo e a versão mono, e às vezes elas não eram iguais. John Lennon revelou tempos depois que achava que a gravação de Help ficou muito rápida e comercial. I don't like the recording that much. We did it too fast to try and be commercial and all that, yeah. Help foi lançada em single 2 semanas antes do LP no verão de 65. Já foi para o primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido e por lá ficou por 3 semanas. Também ficou no topo na Austrália, no Canadá, na África do Sul e na Holanda, só para citar alguns. Nas paradas americanas, ela foi o 4º hit de uma sequência de 6 que ficaram em primeiro lugar em sequência. A anterior tinha sido Ticket to Ride. Outra curiosidade dos Estados Unidos é que o LP que saiu lá tinha, antes da faixa Help, uma vinhetinha de introdução que era similar assim a James Bond. E Help foi executada tanto na turnê americana, onde aconteceu o famoso show em Nova York, no Shea Stadium, quanto na turnê do Reino Unido em 65. E no Brasil, hein? O disco foi lançado meses depois do resto do mundo, em dezembro, e tinha uma capa um pouco diferente, sendo que o nome oficial era Help, trilha sonora do filme Socorro. E esse LP teve a inclusão de outras canções que não eram do Help britânico. Foram feitos 2 clipes dessa música, um deles que era a versão do filme, que abre inclusive mostrando ali o tal do Anel do Sacrifício no Ringo. Foi gravado em abril e começou a passar em junho, e em novembro eles gravaram um segundo clipe em que eles estão sentados e o Ringo não toca a bateria, ele está segurando um guarda-chuva. Ao longo dos anos essa canção se firmou como um clássico não só dos Beatles, mas como de toda a música pop mundial. Também ajudou John Lennon a enfrentar suas inseguranças como compositor e a buscar um estilo mais sólido de escrita. Sem falar que ela foi regravada por uma tonelada de artistas.
essa foi a história de Help, que foi escolhida pelos membros do canal entre 5 clássicos dos Beatles. No mês que vem tem mais uma história de canção internacional com uma votação de bandas dos anos 70. Para votar é só se tornar membro, o botão tá lá na descrição e a contribuição é de menos de R$10 por mês. Era isso e até a próxima.